Queridos irmãos, para nossa edificação nesse momento, eu os convido a abrirem a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo 14, onde daremos sequência à série de exposições bíblicas no primeiro livro de Samuel, série essa intitulada Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje vamos expor o capítulo 14. O capítulo 14 é longo, você pode observar, tem 52 versículos. Eu não farei a leitura do capítulo inteiro, mas em alguns momentos nós vamos pincelar. Para a introdução agora, eu quero ler apenas uma parte final, versículos 47 e 48. Acompanhe a leitura que farei dos versos 47 e 48. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava, era vitorioso. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas e libertou a Israel das mãos dos que os saqueavam. Amém. Histórias de guerra são mescladas por momentos de grande tensão. Nesse atual momento no mundo existem guerras em andamento, algumas não saem da TV o tempo inteiro, outras a gente nem sabe que estão acontecendo porque a mídia não está cobrindo, mas de fato guerra é sempre uma situação complicada. E o que acontece muitas vezes é que aqueles que você acha assim, meu Deus do céu, esse país está sendo destruído, vai ser solapado, todos serão mortos, de repente dá uma reviravolta e inverte o quadro. Às vezes as pessoas vão tendo vitórias e começam a se gabar delas, e daqui a pouco aqueles que estão mais perto de vencer acabam sendo derrotados e vice-versa. O texto que nós lemos nos fala em um certo sentido disso, de situações envolvendo guerra, onde o povo tem vitória, conquista grandes êxitos, mas ao mesmo tempo essas vitórias podem esconder situações estranhas de derrota que também acontece no meio do seu povo. Bem, nós estamos aqui no capítulo 14 hoje. E existe uma seção maior que vai dos capítulos 13 a 15, que falam sobre, de maneira descendente, como o rei Saul vai sucumbir. Primeiro, o livro de Samuel é o livro que fala de um homem que será rei de Israel. E esse homem não é Saul, aponta daqui a pouco para Davi, mas também não é Davi. O grande rei é o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. Mas aqui nos mostra sobre esses que vão surgir. A primeira vitória, quem deu ao povo de Deus, foi o rei de Israel, Yahvé. Depois, a partir do capítulo 8, a gente começa a ver o povo procurando um grande rei, até que surge ele, é Saul. É um grande rei mesmo, dos ombros para cima, ele se mostrava no meio da multidão. Apesar de ser escolhido como primeiro rei de Israel, e ter vitórias bonitas, como a que a gente pode ver no capítulo 11, onde todo o povo se uniu com Saul e combateram os inimigos, e Deus efetuou um grande livramento. Nós temos também histórias que começam, por exemplo, a partir do capítulo 13, a gente começa a perceber que esse grande rei que foi escolhido pelo povo, não foi a escolha de Deus, agora vai ser deixado de lado e outro reinará em seu lugar. Na semana passada, na última vez que nós ouvimos a pregação da palavra no capítulo 13, nós vimos Deus falando isso para Saul. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, ou seja, um homem segundo o seu coração, um homem que é da escolha de Deus e não da escolha dos homens, como no caso foi Saul. Apontando já para o que nós sabemos que vai acontecer, daqui a pouco Davi será escolhido o novo rei de Israel. Então, nesses capítulos aqui, 13, 14 e 15, o rei que foi escolhido ascendeu, agora tem rei sobre Israel, começa um processo de decadência dele, de derrocada. Da última vez, nós já vimos o início dessa derrocada.
Na história de hoje, nós veremos algumas vitórias, mesmo estando ladeira abaixo, ainda tem algumas vitórias. E essas vitórias, às vezes, podem esconder derrotas maiores, como aquelas que vão dentro do coração. Até que, finalmente, nós vamos estudar futuramente o capítulo 15, onde teremos ali a rejeição do rei. O próprio Deus vai dizer: chega, teu reino foi rasgado de ti, e o Senhor já procura outro melhor que você. E aí começa então agora a busca pelo novo rei, que é o rei Davi. O capítulo 14 que nós vamos estudar aqui hoje, nessa descendência já de Saul, ele tem uma estrutura aqui que a gente pode, pela quantidade aqui para facilitar o nosso entendimento, nós temos os versos iniciais de 1 a 3, que introduzem o assunto, falando de Jonatas e de Saul, que fazem contraste. Depois os versos 4 a 15, nos ensina sobre a confiança bendita que Jonatas tinha, e isso trouxe vitórias para o povo de Deus. Versos 16 a 23, nós temos vitória de Saul, apesar de seus erros, de seus fracassos, de sua indecisão, sua falta de confiança. Os versos 24 a 46, nós temos aqui uma sucessão de decisões erradas de Saul, que poderiam trazer ruína para o povo de Deus. E finalmente os versos 47 a 52, que é um resumo da vida de Saul, grande rei, que em breve vai cair. Portanto, eu quero falar hoje sobre as vitórias de Saul, que acabam escondendo suas derrotas. E para nós é a temática hoje no nosso culto, né? Nós temos falado desde o início, vitórias na guerra que escondem as derrotas no coração. O assunto é sério, eu gostaria que você pudesse ter atenção. Como eu disse, eu não vou fazer a leitura do texto todo, em algum momento eu vou pedir para você acompanhar aí, pela extensão dele, porque só de leitura eu ia gastar 15 minutos. Então, já costumo pregar muito tempo. Então, para a gente tentar enxugar um pouco mais, tentar bater meu recorde hoje aqui nessa mensagem. Muito bem, vamos então falar sobre as vitórias em guerra que escondem as derrotas no coração. Primeira parte do texto, então, versos 1 a 3, introduzem o assunto, esse aqui você pode observar. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém não fez saber ao seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira de Migron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Cabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Então o texto começa nessa história que vai ter de guerra, de combate, para lá e para cá, começa contrastando esses dois personagens. Já começa o texto falando de Jonatas, e vocês vão ver que Jonatas vai ser destacado de maneira mais positiva nesse texto. Jonatas é apresentado agindo, chamando alguém e dizendo: vamos, passemos a guarnição, vamos destruir eles. Saul, por sua vez, que é o grande rei, ele está sentado, está debaixo de uma romeira. É tempo de guerra, mas ele está sentado. Jonatas em ação, o rei sentado debaixo de uma romeira. Há algum mau presságio o texto nos apresenta nesse verso 3 para ele, porque fala de um sujeito aqui chamado Aías, filho de Aitube, que não tem nada a ver com redes sociais, que era o irmão de Icabô, aquele filho de Finéias, que era filho de Eli. Meu Deus, só gente ruim. Eli que não ensinou seus filhos, o Finéias que era todo errado, que era cheio de corrupção. E agora essa descendência que o Senhor disse que ia cortar o braço, que ia deixar de lado, esse cara está lá, um desses descendentes, ou seja, um sacerdote falido, está do lado com a estola sacerdotal para invocar a Deus. Se eu tivesse naquele lugar, eu já ia falar: não é um bom presságio, não é um bom indicativo. Parece que as coisas não vão ser muito, com esse povo aqui, com esse pessoal aqui, não tem futuro. Então, nessa situação é que desenrola a história. Versos 4 a 15
nos conta agora uma história linda de Jonatas. Talvez a passagem mais bonita que nós temos desse capítulo inteiro é exatamente o que está descrito dos versos 14 a 15. Para a gente não fazer a leitura, eu queria que você acompanhasse comigo aqui, pensasse um pouco o que aconteceu. Jonatas, ele percebe que os inimigos estão lá, e os inimigos são inimigos antigos, são os filisteus. Ele encoraja o seu escudeiro, ele não falou nada para o seu pai, nem falou com ninguém, e ele falou: vamos destruir aqueles incircuncisos. Essa expressão é muito interessante, porque é uma expressão de fé. Não é assim, vamos destruir aqueles miseráveis, não, incircuncisos, aqueles pagãos, aqueles que não são do povo pactual, que não têm o sinal da aliança, são incircuncisos. Você já viu isso em outro lugar, alguém falando de incircunciso? Depois de Jonatas. Jonatas é quem fala assim. Mas daqui a pouco nós vamos perceber Davi enfrentando o gigante Golias, falando exatamente isso. Quem esse incircunciso pensa que é para afrontar os exércitos de Israel? Então essas expressões de Jonatas conversando com seu escudeiro são muito bonitas. Eu queria destacá-las. Ela aparece no versículo 6 e verso 7. Jonatas falou então para o seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então seu escudeiro disse: faze segundo inclinar o teu coração, eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. É interessante que quando tem um homem empolgado para servir a Deus, ele acaba contagiando outros. Jonatas está lá: vamos contra eles e vamos destruí-los. Aí o escudeiro: pronto, você foi, eu vou também. E olha a fé de Jonatas, não é uma fé tola, é uma fé autêntica. Deus pode nos livrar com muitos ou com poucos. É interessante que geralmente assim, se você tem muito, você fala: agora nós vamos vencer. Você fala: tem poucos, nós vamos perder. Então, com muitos ou com poucos, você fica de um lado ou do outro. Ou você confia no que vê, ou você se desespera pelo que não vê. As duas atitudes não são atitudes de fé. Mas a atitude de Jonatas é de fé, porque a fé dele está afirmada no Senhor Deus dos exércitos. Deus é aquele que opera com muitos ou com poucos. Nenhum impedimento há para ele. Esses miseráveis aí que estão atrapalhando nossa vida, eles vão receber o que merecem. E Jonatas então faz um acordo com ele e fala o seguinte: nós vamos lá, se a gente se apresentar e eles disserem fiquem aí, então a gente fica. Agora se eles disserem venha para cá, aí nós enfrentamos eles e destruiremos, porque esse é o sinal de que o Senhor é conosco. Então pense um cabo para frente. Era esse Jonatas, um homem para frente, um homem de fé, um homem de coragem, que influenciou seu escudeiro. O texto diz lá no verso 4 que ele tinha que, para alcançar os filisteus, ele tinha que subir uma colina íngreme. E o caminho era chamado, as duas ladeiras tinham nomes, né? Uma era Bozés e a outra Sené. O texto faz questão de botar o nome da ladeira. Ladeira de Bozés significa escorregadio, e de Sené, espinhento. O cara, para poder enfrentar os inimigos, vai ter que subir engatinhando. É isso que ele vai dizer mais à frente ali. Quando você lê o verso 13, que então trepou Jonatas de gatinhas e seu escudeiro atrás, é porque ele foi engatinhando subindo esse lugar, devagarzinho foi chegando, e à medida que ele se aproximava dos inimigos, ele desferia golpes sobre eles, e o escudeiro atrás ia matando. Ele dava o primeiro golpe, estava para morrer, aí o escudeiro encerrava o serviço. E assim foram destruídos naquele dia 20 homens, diz o verso 14. Como consequência disso, o verso 15 finaliza essa porção dizendo: houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Meus irmãos, como é bonito quando a confiança em Deus traz vitória para o povo do Senhor contra os seus inimigos. Jonatas é um homem de fé. Jonatas é um homem que inspira a outros. Não é à toa que lá na frente ele vai ser um grande amigo de Davi, um outro homem de fé, escolhido por Deus. Mas a lição que eu quero tirar aqui dessa primeira parte, para você, do que nós acabamos de ver dessa primeira parte aqui
da luta de Jonatas, os versos 4 a 15, é que nós devemos avançar sempre confiando no Senhor. Avance confiando no Senhor e veja Ele causando grande espanto na terra. Quando você tiver desafios, não fique acovardado. Eita, pastor, não vamos conseguir fazer isso não. Isso não vai dar certo para nós. Tem pouca gente aqui. Não fique acovardado. Avance pela fé. Avance confiando em Deus e veja o que Ele vai fazer na terra. Era só Jonatas e seu escudeiro e está todo mundo tremendo de medo, porque Deus fez cair um grande espanto sobre eles. Todo mundo se estremeceu, tudo passou a ser um terror de Deus. Eu queria dizer especialmente aqui, aplicando isso para você que hoje trabalha na casa de Deus, que tem o desafio de movimentar pessoas, de liderar pessoas, líderes de sociedades internas, pregadores, diáconos, presbíteros, pastores. Chega momentos que você começa a chamar as pessoas, você chama 15, 20, na hora H tem 2, você fala, meu pai do céu, não vai dar certo, dá vontade de desistir. Lembre-se, Ele livra com muitos ou com poucos. Não coloque sua convicção, porque tem um monte de gente que está respondendo. Muitas vezes o povo não responde mesmo. Deus está testando você, para ver se você persevera até o fim. Jonatas continuou firme, independente de quem estava com ele. Estava ele e o escudeiro, mas ali estava um homem de fé. Que você também possa permanecer firme na fé, confiando no Senhor. Avance trabalhando, confiando no Senhor e veja Deus causando grande espanto na terra. Segunda parte do texto agora, versos 16 a 23, sai um pouco de cena Jonatas e começa a aparecer agora Saul. Por isso que eu disse, a melhor parte das leituras todas era exatamente essa primeira que fala de Jonatas. O que nós vamos ver de Saul agora não é muito bonito. O texto então nos mostra aqui de vitórias acontecendo, apesar das ações de Saul. O que acontece? Como houve esse temor sobre todo mundo, Saul então disse, vamos arrebanhar o pessoal de novo, vamos chamar as pessoas. Ele começa a ver que muitos daqueles que tinham deserdado, desertores, esses começaram a voltar. O tumulto começou a tomar conta, os filisteus estão vindo para guerrear contra eles. Saul então teve a ideia, vamos buscar a Deus, vamos invocar o nome do Senhor para ver o que Deus vai nos dizer. O que é interessante, no versículo 18, ele tem que falar com aquele filho do Aitube, que é filho do Icabô, que é filho do Finéias, que é filho do Eli. Ou seja, ele vai buscar aquele homem lá e falar, vamos trazer a Arca da Aliança para cá e pedir a bênção de Deus. Mas fizeram isso uma vez, não foi? Nos dias de Finéias, levaram a arca para o meio do acampamento, confiaram tanto na arca como um amuleto secreto, ao invés de confiar em Deus, e isso trouxe destruição para o povo. A arca foi levada, o povo foi destruído, e aí, meus irmãos, nós temos agora essa situação. Mas olha o que é interessante, quando ele pediu para trazer a arca, versículo 19, acompanha aí, por favor. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote, desiste de trazer a arca. Olha só, traz a arca, vamos invocar o nome de Deus. O tumulto começa apertando, aquela coisa assim, meu Deus, tem que fazer alguma coisa logo. Desiste desse negócio de arca aí, vamos resolver logo aqui, vamos logo para a guerra. Vocês estão vendo como é Saul? Saul, esse homem indeciso, é para pedir a ajuda de Deus ou é para tomar logo a decisão pressionado? A pior coisa do mundo é uma pessoa pressionada, tendo que tomar uma decisão sem refletir. Por isso que a Bíblia diz que peca quem é precipitado. E aqui está Saul. Vamos invocar Deus. Cadê? Usa o YouTube. YouTube não. O filho do Aitube mesmo aqui. Traz ele aqui. Vamos invocar Deus. Vamos invocar. Mas rei, nós vamos orar agora. Isso é hora de orar, porque o exército já está chegando ali. Os homens estão com a faca na mão, estão com a faca na bota.
Nós vamos ficar aqui orando ou nós vamos para a guerra? E ele, vamos para a guerra. E o outro, mas a gente precisa orar, né? A gente tem que pedir a orientação dele. Sim, vamos orar também. Vamos para a guerra, depois de ver isso aqui. E ele, pressionado, ele não sabe tomar decisão. É o rei de Israel. Apesar dele agir assim, o texto diz no final do verso 20 que houve grande tumulto. Apesar dele agir assim, aqueles que tinham deserdado voltaram, se juntaram, guerrearam, e o verso 23 diz que o Senhor assim livrou a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Deus efetuou vitória, apesar da falta de confiança e da indecisão de Saul. Às vezes a gente está tendo sucesso, aparente sucesso, e aí você acha que é por causa do que você está fazendo. Na verdade é apesar do que você é ou do que você está fazendo. E aqui eu trago como lição para nós, nessa segunda parte do texto, o seguinte: no meio do alvoroço, não abandone a sua fé. Não faça como Saul. Fique firme, mesmo quando estiver pressionado. Não desista, porque tem alguém lhe fazendo alvoroço, lhe pressionando. E perceba, por outro lado, que se Deus tem lhe abençoado e lhe dado vitória sobre alguma coisa, isso não é por causa de você, é apesar de você. Porque alguém pode olhar assim, tá vendo? Saul era indeciso, então tinha hora que queria arco, outra hora não queria, foi para a guerra, mas deu certo. Bem, esse deu certo aqui que ele teve vitória, não quer dizer que Saul agiu correto. Indecisão não é atitude de homem de fé. Você consegue ver Jonatas fazendo isso? Jonatas partindo para frente, avançando em nome do Senhor. E Saul, indeciso. Resultado, teve vitória. Está vendo, pastor? Ele é indeciso e teve vitória. Não, isso aqui é igual acontece com a gente. Às vezes você está sendo bem sucedido até, não é porque você é grande coisa não, é pura graça divina. Às vezes a gente acha, não, eu sei como é que faz. Eu entendo perfeitamente como é que é. Não entendemos não. Nós somos fracos, frágeis. Nesse sentido, a gente se identifica mais com Saul. Muitas vezes indecisos, sem saber o que fazer, guiados de um lado para o outro por qualquer circunstância nova. Então, quando você estiver enfrentando alvoroço, não abandone sua fé. Quando estiver enfrentando uma crise, não abandone os marcos antigos. Está em momento de dificuldade, fique firme. Estão lhe pressionando para alguma coisa? Fique lá. Vão brigar com você? Permaneça firme, não seja precipitado. Nós vamos ver, quando a gente estudar o capítulo 15 de 1 Samuel, que esse pecado de Saul vai ficar mais evidente. Sua precipitação, seu temor de homens, agir impulsionado pelo que todo mundo está dizendo para fazer, e nós não podemos agir assim. Aquele ainda não caiu, mas ele vai cair. E é por isso que nós estamos falando hoje de vitórias que às vezes acontecem, mas que escondem as derrotas do coração. Porque aqui nós vemos uma derrota no coração de Saul. Sua indecisão, sua falta de fé, sua falta de firmeza. Mas apesar disso, ele ainda não caiu completamente. Se você não caiu completamente, você não precisa esperar isso acontecer. Volte a ter fé no Senhor. Volte a colocar sua fé em Jesus Cristo. Volte a firmar seu passo nele. Anda indeciso, não sei se eu vou, não sei se eu faço isso. Uns me dizem que é assim, outros dizem que é assim. E eu estou aqui nessa situação. Pare com isso. Você não precisa esperar que outra situação mais grave aconteça para você revelar sua indecisão, sua insensatez. Agora mesmo você pode se arrepender disso, falar, Deus me dá convicção. Em meio ao alvoroço, em meio às crises, não me deixe abandonar a fé. Me ajude a ser firme, mesmo quando minhas pernas estiverem oscilando. Não desista por causa da pressão de ninguém. Vamos seguir no texto. Agora versículos 24 a 46, é a seção maior. Aqui onde a gente vê, como alguém poderia dizer, aqui onde a gente vê a bagaceira mesmo de Saul, a bagunça que ele faz, um monte de ação precipitada que a gente olha assim,
esse é o rei de Israel. Isso acontece até hoje, viu, gente? Às vezes você vê pessoas que estão em grandes posições, líderes mundiais, nacionais, líderes na igreja, líderes em empresas, líderes na política, e você fala, esse cara, como é que esse cara está lá? Agindo desse jeito. Então não é de hoje, viu? Saul era rei de Israel. Ele acabou de ter vitória sobre os filisteus. Sabe o que ele disse? Ele falou, agora que nós vamos vencer mesmo. Diz o texto que os homens estavam angustiados naquele dia, porque afinal de contas o exército era gigante. Aí ele tomou uma decisão, já sei, maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue dos meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Imagine você na guerra com fome. Essa foi a lei que ele estabeleceu. Uma lei aqui agora, eu estabeleço, já que tivemos vitórias, a lei é a seguinte, aí você fica esperando que é uma coisa assim, impressionante e sábia, ninguém come hoje, só quando derrubar todos os inimigos. E ele fez uma conjuração, né? Largou uma maldição em cima do povo. Se alguém comer ou se alguém comer alguma coisa hoje, maldito será. E o povo ficou, eita rapaz, eu já estava ali num biscoitinho creme cracker, já estava abrindo o pacotinho ali, e aí tem que se segurar. Imagina na guerra, o cara que suou, batalhou, já derrotou vários inimigos, ele precisava ali agora ter um alimento para dar uma reforçada, comer um churrasquinho, né, uma costelinha, um costelão, 12 horas, agora podia ser até 30 minutos só. Afinal de contas, eles batalharam muito, não dava para esperar tanto. Mas se eles comessem ali, aí o homem, olha a decisão, aí você fala, o que ele tinha na cabeça para dar uma ordem dessa? Então você começa a ver as suas decisões insensatas, leis sem sentido. Porque se ele tivesse assim, pessoal, nós estamos diante de uma grande ameaça, nós não sabemos o que pode acontecer, vamos jejuar e orar. Aí você entende, vamos nos abster de comer, exatamente para a gente buscar o Senhor. Isso é bíblico, é ensinado. Mas eles estão em meio à batalha, ninguém come nada e vai para a guerra. Alguns de vocês vão cair desmaiados, né? Porque eles não podem ficar sem tomar um café. Ai, já está passando mal, né? Então imagina aqueles homens agora sem terem comido nada, eles vão começar a padecer. E aí o texto diz então que tinha alguns detalhes do texto. O povo falou, não pode comer nada, tem que ir para a guerra assim. Tinha mel no chão, muito mel. E você sabe como o mel é importante para um treino, né? Esses dias uma pessoa me auxiliou, porque eu andando de bicicleta, dando umas pedaladas aí, onde eu quase desmaiei. E quando começou a ficar assim, aí a pessoa, o senhor comeu o quê quando o senhor foi pedalar? Eu não comi nada. Jejum intermitente, para emagrecer. Mas não pode antes do treino, o senhor fez mais de 2 horas de pedal, imagina aí o meu ciclista inspirador. E aí, não comi nada. Aí cheguei lá, ela falou, compre esse gelzinho. Aí tem um gelzinho agora, eu ando com aquele negócio, né? Carbap. Né? Estou fazendo propaganda disso não, viu? Você compra lá na Decathlon. Também não estou fazendo propaganda não, pode ter em outro lugar. Aí eu vou fazer o treino, aí diz, quando você tiver 40 minutos lá no treino, toma outro. Aquele negócio é um melzinho. Você toma aquele negocinho assim. Aí o texto agora diz que esses homens estão cansados da batalha e tinha mel no chão. Eu fico imaginando uma caixa de carbap para cada um pegar ali assim e falar, rapaz, agora eu estou com reposição aqui na hora que estiver desanimado. Só que a lei do sábio rei é, ninguém bota nada na boca hoje. E aí o povo tem que viver com essa situação. O Jonatas não estava na hora que o pai falou essas bobagens. Se tivesse, bem que falar, meu painho, para que isso, pai? Você está botando um negócio aí, não tem nada a ver. Mas Jonatas não estava na hora. Quando o Jonatas chegou e viu o mel, o que você acha que o Jonatas fez? Pegou a vara dele lá, pegou o mel. Que maravilha. Todo mundo ficou olhando assim. Seu Jonatas, teu pai esconjurou. Desconjuro, miserável. Se alguém comer esse negócio vai ser morto. E disse que não era para comer. E o Jonatas já fala, meu pai está... Onde é que ele está com a cabeça? Está doido? Como é que ele dá uma ordem dessa?
Ele não estava na hora. O texto, então, essa narrativa aqui desse melzinho que foi comido, não come, o povo está com fome, isso aqui vai ficar essa sessão toda. Então, como tem vários detalhes, a gente suspende aqui para ver o que tem mais na sequência. O texto diz, olha a consequência das decisões insensatas. Versículo 28 diz no finalzinho, estava exausto o povo. Versículo 31, segunda parte, o povo se achava exausto em extremo. Por que vocês acham que o povo estava exausto? Acabaram de vir na batalha. E agora tem que ficar em jejum. Não pode comer nada. O rei amaldiçoa todo mundo se alguma coisa assim acontecer. Então você vai vendo as ações impensadas, as ações equivocadas de Saul, que acaba trazendo exaustão para o povo. O povo ficou tão assim que não pode comer nada. Daqui a pouco chegou o fim do dia, destruíram os inimigos, os soldados estão para morrer. Agora é como se o rei disse, agora pode comer. Aí eles foram ver o que sobrou. Eles viram bois, ovelhas, bezerros. Eles estavam tão esfomeados, gente. Parecia aquele seriado Largados e Pelados, onde o cara come de tudo que quando está com fome, né? Come lesma, come qualquer coisa. Os caras estavam tão com fome que eles pegaram os bichos, deslaceraram, comeram com sangue, com tudo. Não me deu água na boca aqui não, viu? Mas o texto diz que eles saíram comendo de tudo. Versículo 32 diz que eles comeram com sangue. Então você vê, pela decisão, uma decisão até aqui, né? Maldito aquele que comeu alguma coisa hoje. Aí na hora que disse, pode comer, o povo estava tão desesperado, parece treinamento militar isso aqui, né? Vários dias sem comer, quando vai, pode ser o que for na frente que a pessoa come. E eles comeram os bichos lá com sangue e tudo, não prepararam como devia. E a lei estabelecia claramente que não deveria fazer daquela forma. Ou seja, o povo pecou. O texto diz isso. O próprio povo diz, versículo 33, disto informaram a Saul dizendo, eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Disse ele, procedestes aleivosamente. Então o povo agora está em pecado. Mas por que o povo está pecando? Por causa das decisões insensatas de Saul. Se ele não tivesse estabelecido aquela lei, esse povo não precisava ir voando na carne, como eles foram assim, tiveram que pedir perdão, se reconciliar. Então você vai vendo essas suas insensatez. O texto volta então, volta aquela conversa. Agora Jonatas está aqui, vamos invocar a Deus para ver o que Deus tem a nos ensinar. Vamos pedir a Deus, versículo 37, disse porém o sacerdote, cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus dizendo, descerei no encalço dos filisteus. Era muito comum o rei, antes de qualquer empreitada, consultar a Deus para ver se ele deveria fazer isso ou aquilo. Uma atitude correta essa aqui. Ele fez. Entregá-los-á nas mãos de Israel. No final do verso 37 diz, porém aquele dia Deus não lhe respondeu. Parece que Deus não estava muito feliz com Saul. Deus ficou em silêncio. Pediu a ajuda de Deus. Não, primeira vez, vamos invocar Deus. Não, desiste de buscar Deus. Você acha que Deus está achando o quê dessa situação? Trata Deus como bem quer, e na hora que quer vem de novo atrás? Está pensando que Deus é quem? Aí agora, vamos no encalço dos filisteus ou não? Silêncio. Aí Saul começa a imaginar, que coisa. Alguém pecou. Alguém é sempre do fora, né? Ele nunca pensa que ele é que é a causa disso. Alguém pecou. Vamos descobrir. Vamos usar aqui o Urim Tumim. E se tiver a culpa em qualquer um que está aqui, até em Jonatas, meu filho, vai morrer. E aí o povo fica, o que será que vai acontecer? E aí invocaram a Deus, pediram, lançaram o Urim Tumim, até que de repente liberou o povo. Não é ninguém do povo. Então o pecado está entre Saul e Jonatas. O que foi que aconteceu? E aí foi apontado Jonatas. Naquele momento Saul, mais uma vez insensato, diz, vai morrer meu filho. Imagina, o homem mais crente que tem no exército,
O homem de fé, ele diz: tu vai morrer. Qual é o teu pecado? Comer o mel. Vocês conseguem perceber o nível da insensatez de Saul? Vai morrer, Jonatas. Olha como ele diz no verso 44. Deus me faça o que bem lhe aprouver, é certo que morrerá Jonatas. Então você vê um rei legalista. Eu disse que ia morrer, vai morrer, porque eu falei, está falado. Sabe esse tipo de grosseria? Um líder que não tem influência sobre o povo, que fala, que estabelece leis insensatas, que age de forma insensata, que espalha a sua loucura. O texto diz que o povo se revoltou com aquilo. Mas o quê? Matar Jonatas? O guerreiro aqui que trouxe vitória, a gente só teve vitória por causa dele. E o povo se juntou. Morrerá, verso 45, morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda, tão certo como vive Yahvé. Não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isso hoje. E assim o povo salvou Jonatas para que não morresse. Então o povo chegou lá: que história é essa, rei? Vai matar ele? Negativo. Ele não, eu estou na frente aqui. Se quiser matar ele, tem que me acertar. E o povo todo cercou Jonatas e defendeu aquele homem, porque viu a sua inocência. Agora pense, a cara do rei agora, como é que fica? Sabe como é que eu leio o 46? Na minha Bíblia eu tenho essa anotação aqui assim, ó, que minha Bíblia é bem antiga. Eu tenho algumas anotações das minhas primeiras impressões, do que quando eu lia, anotava alguma coisa. Aí no 46 eu botei assim: e Saul deixou de perseguir os filisteus. Aí eu boto uma setinha assim para cima: e Saul deixou a cara no chão. Porque é isso que ele fez agora. Por causa das suas decisões insensatas, do seu rigor, tem que ser assim, vai morrer. Quem comer alguma coisa, você comeu, pecou para a morte. Isso não se faz. Como é que você comeu mel? Que absurdo! Aí todo mundo: oh, que absurdo! Onde é que fica esse líder insensato? Ele fica com a cara no chão. Então o texto encerra dessa forma. Meus irmãos, decisões insensatas podem trazer ruína. Você viu quanta coisa ruim aconteceu aqui por causa das decisões erradas de Saul, o grande rei de Israel? Cuidado para você não incorrer nas mesmas coisas, viu? Você tem algum nível de poder. Quando eu leio essa história de Saul, eu não fico identificando outras pessoas, não. Acho que nós nos identificamos com Saul. Nós não nos identificamos com Jonatas. Porque quando a gente vê alguém que é do bem, fala: eu sou o Jonatas. A gente olha o miserável como esse aqui e fala: esse aí é um miserável. Esse miserável é você. Está na hora de cantar aquele corinho de Roberto Carlos: esse cara sou eu. O pecador que fez isso fui eu. Quem age como Saul, eu e você. Nós muitas vezes vemos isso: insensatez, decisões equivocadas, rigidez, legalismo, e às vezes querendo até a cabeça fora. Vai morrer, Jonatas. E o povo: claro que não. E aí depois fica com a cara no chão. Quem é o pai que não já deu umas ordens em casa? Eu já fiz essas besteiras. E às vezes dizer para o filho: não pode fazer isso. Aí depois eu falo: para que eu falei isso mesmo, né? Só para dizer que eu que mando. Aí no final mostra que não manda nada, né? Às vezes a gente age de maneiras querendo agir correto e age de forma insensata. Muitas vezes nós agimos como Saul. E erramos. E fazemos outros errar. E podemos trazer ruína sobre o povo por causa de nossas ações insensatas. Contrastes absurdos, né? Não pode comer mel, mas pode comer sangue. Não pode comer sangue, então vamos pedir perdão. Mas alguém tem que morrer. Vai morrer meu filho. Mas teu filho foi quem venceu, então não morre ninguém. E o que eu faço no final? A lição que eu trago para vocês aqui dessa parte, então, é: não estabeleça leis insensatas que podem lhe destruir. Cuidado para você não tomar decisões equivocadas que podem trazer ruína
para você, para a sua própria reputação, para sua própria família, para o seu povo, como foi o caso aqui de Saul. A reputação dele foi para o chão. O filho dele quase morreu por causa disso. E o povo transgrediu por causa de suas ações insensatas. Meus irmãos, a última parte do texto, versos 47 a 52, é um resumo da vida de Saul, o grande rei que em breve cairá. E a gente percebe aqui que Saul teve vitórias. A ênfase do texto, versos 47 e 48, é exatamente que ele teve várias vitórias. Mas essas vitórias não foram porque ele era alguém temente a Deus. As vitórias se deram apesar dele. E aqui, onde eu trago a lição principal de tudo que nós falamos, que é a nossa temática hoje. Algumas vitórias que a gente tem, elas podem esconder derrotas maiores no nosso coração. Às vezes você está confiando que as coisas estão dando certo, mas já rompeu o princípio bíblico, já deixou de lado coisas que deveria fazer, e isso só pode trazer derrocada. O texto encerra dizendo isso. E por onde quer que ele se voltava, era vitorioso. Houve-se varonilmente, feriu os amalequitas, libertou Israel das mãos dos que o saqueavam. Então mostra que de fato ele teve grandes vitórias. E os versos finais, 49 a 52, mostra quem eram as pessoas que estavam com ele. Fala do nome de seus filhos, Jonatas, Isvi e Malquissua, o nome das duas filhas, que era Merabe e Mical, que há de casar com o rei Davi no futuro, a mulher de Saul, que se chamava Ainoã, o general do seu exército, Abner, e outros mais. E o texto encerra dizendo que todos os homens fortes e valentes que Saul via, os agregava para si, mostrando o cumprimento daquilo que Deus disse. Se vocês querem um rei como as outras nações, ele vai tirar tudo que vocês têm, inclusive os melhores do seu povo. E agora, quando ele achava um homem forte, vai ser soldado do meu exército. Esse tá bom? Então vem para cá, vai servir para mim, não vai continuar lá não. E ele ia tirando todas essas pessoas. Meus irmãos, o capítulo 15 vai ser mais pesado. Capítulo 13, o início da derrocada de um grande líder. Capítulo 14, ele está vencendo, mas ele vai cair. Mas no capítulo 15, ele vai acabar desobedecendo e perdendo o seu reino. Eu gostaria de finalizar com algumas aplicações finais, algumas perguntas para você. Jonatas ou Saul? Com quem você parece mais? Você é daquele que avança pela fé, que tem uma bendita confiança em Deus, dizendo: Deus é aquele que nos amparará, que nos livrará, com muitos ou com poucos. Deus estando conosco, não precisamos temer nada. Mas o exército é enorme, aquele exército de incircuncisos, maior quem está conosco do que aqueles que estão lá. Isso é atitude de fé. É assim que você age? Ou você parece mais com Saul, indeciso, insensato, às vezes até ridículo, precipitado? Eu acho que na maioria das vezes a gente se identifica com Saul e não com Jonatas. E por isso nós precisamos de socorro divino. Pedir a Deus: Deus, me ajude a parar de ser insensato como Saul. Porque às vezes as coisas estão até indo bem na minha vida, e eu estou achando que é consequência porque eu sou top. Na verdade é pura graça de Deus. Alguma coisa boa que está lhe acontecendo é apesar de você, não é por causa de você. Mas ao mesmo tempo que nós fazemos essa reflexão, nós devemos olhar para exemplos como o de Jonatas, que apontam para Cristo. Depois, próprio Davi vai agir nessa mesma pegada. Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos de Deus? Essa é a bendita confiança que nós devemos ter. Cristo é aquele que veio até nós. Jonatas subiu engatinhando e destruiu os inimigos. O Filho de Deus desceu da sua glória e veio ao nosso mundo para nos libertar do império das trevas, para enfrentar e destruir todos os nossos inimigos. É Ele quem nos dá a vitória. E é Ele quem nos habilita a vivermos como Jonatas viveu, como Davi viveu, como todos os servos e servas de Deus viveram em todas as épocas,
vivendo pela fé no Filho de Deus. Até quando será que Israel vai ter esse rei fracassado sentado no trono? O que falta para ele ser rejeitado de vez? Não perca, na próxima oportunidade, capítulo 15, nós veremos sobre isso. Por ora, eu finalizo dizendo: avance com fé. Como Jonatas, avance crendo. Com muitos ou com poucos, mantenha seu olhar no Senhor. Quando for pressionado, mantenha-se firme. Não haja como Saul. Não deixe que algumas vitórias escondam as derrotas do seu coração. Confesse elas a Deus. Confesse os pecados do seu coração, enquanto ainda é tempo, para que você não venha ter que perecer como consequência de uma vida de desobediência. Que Deus tenha misericórdia de nós e transforme nossos corações. Amém. Amado Deus, queremos nos submeter inteiramente a Ti, para não incorrermos, ó Deus, mais nos mesmos erros. Deus, muitas vezes agimos como Saul, de maneira insensata, indecisa, ao invés de agirmos pela fé. Deus, mas que nessa hora, ao sermos exortados pelo Senhor e pela Sua palavra, que nós possamos, ó Deus, abandonar tudo aquilo que está deixando nosso coração dividido. E Tu sabes, ó Deus, o que tem atrapalhado a vida dos Teus servos, do Teu povo, e nós rogamos que o Senhor venha nos transformar, para que não vivamos nem tomemos decisões pressionados pelo que os outros querem que façamos, mas possamos agir com consciência tranquila, cativa à Tua palavra. Ó Deus, dá-nos da Tua graça, para sermos crentes sinceros que trabalham com muitos ou com poucos, possamos permanecer firmes e fiéis, não sejamos influenciados pelas coisas que nos acontecem, de boas ou de ruins, porque às vezes as coisas boas começam a nos acontecer e nós esfriamos na fé, ou coisas ruins começam a nos acontecer e esfriamos na fé. Que possamos manter nossa fé firmada no Senhor, quer com muitos, quer com poucos. Possamos, ó Deus, ter a nossa bendita confiança em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, Tu sabes o coração de quem está vacilante aqui. Tu sabes, ó Deus, aqueles que estão enfraquecidos, que estão agindo pior do que Saul. Mas nessa hora nós rogamos que Tu venhas renovar seus corações, que o Senhor venha chamá-los ao compromisso contigo, a fim de que possam deixar as ações precipitadas para agir por fé e manter-se firmes com a mão no arado, sem olhar para trás. Abençoa-nos, ó Deus, conceda à Tua igreja uma semana de paz. É a nossa oração em nome e por amor de Jesus. Amém. Receber, irmãos, a bênção do Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito estejam sobre todos vocês, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.